Olá, muito boa noite a todos. É muito bom estar com todos vocês novamente. Fico muito feliz de estar aqui. Kennedy Smith nasceu em 4 de julho de 1965, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Smith foi condenado pelo assassinato de Elizabeth Kennedy em 18 de março de 1988, no condado de Colbert, no Alabama. Charles Kennedy, que era o marido de Elizabeth, teria recrutado Bill Gray Williams para matar sua própria esposa. Mas Williams decidiu que ele precisava de ajuda para cometer o assassinato, que não daria para fazer sozinho. Então foi aí que ele recrutou a ajuda de Smith e de um outro amigo, John Parker. Smith e Parker realizaram o assassinato e esfaquearam Elizabeth Kennedy até a morte em sua própria casa. Uma semana após o assassinato de Elizabeth, seu marido Charles Kennedy se matou quando soube que o assassinato teria sido realizado e por saber que foi sua culpa. Ou seja, não aguentou a culpa da sua própria consciência. Billy Gray Williams foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, e morreu na prisão em novembro de 2020. Mas Smith e John Forrest Parker foram condenados à morte, ou seja, a pena de morte. Parker foi executado por injeção letal em junho de 2010. Em novembro de 2022, Smith estava programado para ser executado por injeção letal, mas a execução foi suspensa depois que a equipe de execução não conseguiu conectar as linhas intravenenosas a Smith no tempo disponível antes da expiração do mandado de morte emitido pela Suprema Corte do Alabama. Como parte de um acordo entre o Estado e Smith, o Estado concordou em não prosseguir a execução de Smith por injeção letal, que seria o método primário padrão de execução no estado do Alabama. Em vez disso, de utilizar um novo método secundário de execução, que seria a hipóxia de nitrogênio. Ou seja, ele teria sobrevivido à primeira pena de morte e já estavam querendo fazer a segunda. Então, o segundo mandato de morte foi posteriormente finalizado, ordenando que Smith fosse condenado à morte em 25 de janeiro de 2024 por hipóxia de nitrogênio, que era um método de execução secundária no Alabama, mas que nunca havia sido administrado desde sua implementação, ou seja, eles nunca teriam testado esse método. Em 10 de janeiro de 2024, um juiz federal decidiu que o Alabama poderia prosseguir com a execução de Smith usando gás nitrogênio. Em 24 de janeiro de 2024, a Suprema Corte se recusou a ouvir o seu recurso e negou seu pedido de uma permanência de execução. E a família de Kennedy, incluindo seus 2 filhos, apoiou a pena de morte de Smith. Por outro lado, grupos de direitos e os das Nações Unidas estavam preocupados que o método nunca utilizado de execução de gás nitrogênio pudesse levar a um tratamento cruel, desumano, degradante ou mesmo tortura. E os advogados de Smith argumentaram anteriormente no recurso fracassado da Suprema Corte e que era inconstitucional realizar uma segunda tentativa de execução contra Smith, depois de ele ter sobrevivido à primeira. Em 25 de janeiro, o apelo final de Smith para afastar sua execução foi mais uma vez rejeitado pela Suprema Corte, e sua sentença de morte
já estava programada para ser executada na mesma noite, às 6 horas da noite. Chuck Sennett, um dos 2 filhos da vítima, afirmou em resposta que Smith deveria pagar o preço por matar sua mãe, que ele sentiu que foi negligência à luz do método de execução planejado da hipóxia por nitrogênio. Kay Ivey, a governadora do Alabama, havia se recusado anteriormente a conceder clemência a Smith, o que teria permitido que a sentença de morte de Smith fosse comutada para a prisão perpétua se fosse bem sucedida. Smith comeu a sua última refeição 8 horas antes de ele ser condenado à morte, e ele recebeu uma visita final de sua esposa e filhos para se despedir. O conselheiro espiritual de Smith, o reverendo Jeff Hood, disse à Associated Press que Smith estava em paz, apesar de seu medo dos riscos de execução por hipóxia de nitrogênio, e aceitou seu destino iminente. Smith foi posteriormente morto mais tarde naquela noite e declarado morto finalmente às 8h25. Todo o movimento cessou às 8h08, indicando que Smith estava morto, e a cortina da sala de testemunhas fechou às 8h15. Suas últimas palavras ditas foram: hoje à noite, o Alabama faz com que a humanidade dê um passo para trás. Obrigado por me apoiar, amo todos vocês. Smith se tornou a primeira pessoa do mundo a ser morta por hipóxia de nitrogênio. O gás nitrogênio foi administrado por 15 minutos e Smith foi oficialmente declarado morto cerca de 25 minutos depois. Parecia que a morte ocorreu cerca de 10 a 15 minutos após a administração do gás, quando o movimento de Smith cessou às 8h08, 11 minutos após a ativação do sistema de hipóxia de nitrogênio. Algumas testemunhas que estavam no local comentaram que Smith parecia estar consciente por vários minutos e atido violentamente na maca, respirando pesadamente por vários minutos, antes que sua respiração não fosse mais visível. Mais tarde, ele foi declarado morto. Em resposta, o comissário de correções do Alabama, John Hamm, disse à mídia que os supostos avistamentos da convulsão e temor de Smith pareciam ser movimentos involuntários, e esses efeitos eram esperados com base na pesquisa feita sobre a hipóxia de nitrogênio. Hamm também afirmou que Smith segurou a respiração por aproximadamente 4 minutos, o que levou a uma resposta mais forte do corpo de Smith. O procurador-geral do estado, Steve Marshall, também apoiou a alegação e afirmou que isso provou que a pena de morte por gás nitrogênio era um método eficaz e humano de execução. Kay Ivey, que era governadora do Alabama, também disse em uma coletiva de imprensa que a justiça havia sido feita e esperava que a família de Sennett pudesse encontrar a paz e o encerramento após a execução de Smith.
Em um comunicado, após a execução de Smith, um dos filhos de Sennett, Michael, que teria o apelido de Mike Sennett, afirmou que a justiça havia sido feita para sua mãe e que Smith merecia enfrentar as consequências do seu crime. Ele ainda acrescentou que, embora sua mãe não possa ser trazida de volta com a morte de Smith, ele ficou feliz que a aprovação finalmente acabou depois de mais de 3 décadas desde que sua mãe foi morta. E a família, há muito tempo, já teria perdoado Smith e todos os outros envolvidos nesse crime. Os restos mortais de Smith foram posteriormente libertados para o legista do condado de Escambia, para uma autópsia no Mobile Lab, do Departamento de Ciências Forenses. Após a execução de Smith, vários outros estados abriram a possibilidade de realizar legalmente execuções de gás nitrogênio. Notavelmente, legisladores de Ohio, onde uma moratória está em vigor desde o estado da última execução em 2018, estavam considerando legalizar o gás nitrogênio como um novo método de execução, além da injeção letal e além da cadeira de choque. Meus amigos, esse caso me fez pensar que quando não é hora de a pessoa partir desse mundo, não há o que faça ela ir. Veja quantas tentativas a justiça tentou antes da morte dele. A gente só vai embora deste mundo quando realmente é a nossa hora. Não é verdade? Esse caso é a prova disso. E outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês são a favor da pena de morte? Vocês acham que isso seria a solução a solução para a pessoa aprender sobre um crime? Pelo crime que cometeu? Eu vou falar meu ponto de vista. Eu acho que não. Eu não sou a favor da pena de morte. O que eu sou a favor é da prisão perpétua. Eu acho que a pessoa fica lá na cadeia mofando pro resto da vida e com a culpa, com a consciência do que fez, é pior do que a pena de morte. Porque a pena de morte, por duas coisas que eu não sou a favor. Uma, porque a pena de morte, quando você mata alguém por um crime, você está livrando ela da culpa, do castigo. Na verdade, ela tá agradecida por isso, porque você está tirando a culpa dela. O sofrimento dela, de ela ficar ali, ó, penando com a consciência ali, ó, por ter feito isso. E segundo, porque eu não acho quem somos nós para decidir se alguém vive ou se alguém morre. Nós não somos nada, pessoal. Quem somos nós para decidir quando uma pessoa vai morrer? Não somos nada. O único que pode decidir isso é Deus e ninguém mais. Nós não podemos decidir se uma pessoa tem que morrer ou não, quando uma pessoa tem que morrer, não. Por isso eu não sou a favor. Isso não vai levar a nada. Entende? Como as coisas estão distorcidas. Por isso eu não sou a favor. Porque eu acho que a gente não é ninguém para tirar a vida do outro. Aí você vai me falar assim... Mas ele tirou a vida de uma pessoa inocente. Ou esse aqui abusou de uma criança inocente. Eu sei. Eu sei que é horrível esse crime. Mas só porque a pessoa cometeu esse ato terrível, a justiça ou outra pessoa vai fazer o mesmo, vai fazer igual? Então isso não é solução, você só está mostrando que você é igual àquela pessoa. Eu sou a favor da pena de morte, ou da pena, desculpa, da prisão perpétua, mas da pena de morte não. Por esse motivo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês de alguma forma com o meu vídeo, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fico muito feliz de você ter ficado comigo até o final, tá bom? E eu peço para que você reflita sobre esse caso e sobre tudo que eu falei, tá bom? E tire suas conclusões e comente aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Eu fiquei muito chocada quando eu vi os vídeos que eu pus para vocês no TikTok, por isso me fez trazer esse caso para vocês aqui no canal, tá bom? Então eu espero que todos passem bem. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Eu fico muito feliz de coração por vocês estarem me apoiando e para estar fazendo a nossa família crescer. Isso me deixa feliz, porque assim são mais pessoas que eu posso estar ajudando e levando a verdade e abrindo os olhos, e fico feliz também por estar ajudando vocês de alguma forma com meus vídeos,
Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Eu espero que todos fiquem bem, tá bom? E que Deus abençoe vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. E eu amo muito vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo.